Olá, o panorama desta quinta-feira, 20 de agosto, está começando. Veja agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, governo dispensa alvarás e licenças para microempreendedores individuais. Aplicativo E-Social pretende facilitar gestão dos empregadores domésticos. Governador de Minas Gerais assina decreto que regulamenta a lei sobre a produção e comercialização de queijos artesanais no estado. Veja também, regulamentada a Lei Aldir Blanc, que propõe auxílio para os trabalhadores da cultura. Hoje é dia do nosso quadro sobre saúde mental e a psicóloga Eleonora Carvalho vai falar sobre as diferenças entre ansiedade e depressão. Você vai ver ainda como os trabalhos manuais podem ser boas fontes de renda. Essas e outras notícias agora no Panorama. O governo brasileiro vai permitir que microempreendedores individuais possam começar a trabalhar assim que fizerem o registro no portal do empreendedor. A medida dispensa alvarás e licenças e passa a valer a partir do dia 1º de setembro. Além da gente ter a situação da leveza, devido à desburocratização por meio de um sistema que eu considero seguro, a gente também consegue focar no que a gente mais gosta de fazer. Essas medidas são o esforço do Ministério da Economia em tornar a nossa economia mais dinâmica, recuperar a nossa capacidade de desenvolvimento e trazer prosperidade, renda e emprego para todo brasileiro. Contratar agora um trabalhador doméstico ficou mais simples e sem tanta burocracia. O aplicativo E-Social vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou dispositivo móvel. Será possível também ajustar o salário dos empregados, gerar guias de recolhimento ou a declaração anual de rendimento. O empregador consegue, por exemplo, fazer todos os cálculos da folha de pagamento do mês, incluindo horas extras, desconto, fechar essa folha, gerar as guias de pagamento dos tributos, gerar também os recibos para o próprio trabalhador. É um aplicativo que vai ajudar, sim, a vida dos empregadores no dia a dia. Foi assinado pelo governador Romeu Zema um decreto que regulamenta a lei sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais em Minas Gerais. Antes desse decreto, apenas o queijo Minas artesanal tinha embasamento legal para ser produzido no estado. Foi uma satisfação muito grande regulamentar a produção do queijo artesanal. Minas Gerais tem mais de 30 mil produtores deste tipo de produto, que participa de concursos internacionais e ganham prêmios, mas que não tinham uma produção legalizada, formalizada. E nós agora estamos dando esse passo gigantesco. Queremos que Minas Gerais, da mesma maneira que produz cafés especiais, também venha a ter o seu queijo reconhecido internacionalmente. Isso vai valorizar o produto que nós produzimos aqui e vai trazer muita gente para conhecer, para fazer turismo na terra do queijo. Agradeço muito o empenho da secretária da Agricultura, Ana Valentini, ao Ministério da Agricultura, que também contribuiu muito com essa questão, e aos deputados estaduais e federais que sempre estiveram ao lado dessa causa. Que o produtor de queijo artesanal em Minas tenha agora a condição de ter o seu produto devidamente reconhecido. Estar na linha de frente da pandemia, coordenar uma equipe de enfermagem e, além disso, prestar um atendimento humanizado e que acolha pacientes e familiares é o desafio diário de Vaneuza Gomes, coordenadora da enfermagem do Cazu, Hospital Irmã Denise. E hoje é dela o depoimento no Boletim da Vida. O Cazu ele tem um trabalho diferenciado em relação ao acolhimento com os pacientes e com os familiares, não só com os pacientes familiares, mas também com todos os profissionais. E você prestar um trabalho humanizado, de acolhimento, de saber ouvir, de saber conversar, neste momento tão difícil, ele é essencial, não tem como fazer um trabalho, prestar um trabalho sem ter esse acolhimento. Com toda a equipe,
com os pacientes e com os seus familiares. O Covid, ele mudou a rotina, não só minha, mas de todos os profissionais, de toda uma população, né? Na minha vida pessoal, eu deixei de visitar meus familiares, eu deixei de estar em contato com os meus pais, com os meus amigos. E houve momentos assim, de muita superação, de muita batalha, de muita gente, muitos profissionais que correram atrás e que enfrentaram. Vou enfrentar e este é o meu momento. Então, assim, foram momentos de superação e de muito orgulho. Realmente eu posso dizer que toda a equipe Hospital Irmandenize, como um todo, assim, equipe multidisciplinar, não só de enfermagem, mas multidisciplinar, todos se superaram. Então, é uma sensação de gratificação. A Presidência da República sancionou esta semana a regulamentação da Lei Aldir Blanc. Ela estabelece o repasse de verbas em apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade provocado pela pandemia. A Lei número 14.017 recebeu esse nome em homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu no último mês de maio, aos 73 anos, vítima da Covid-19. Pelo texto, 3 bilhões de reais serão distribuídos a estados, municípios e pessoas físicas. A lei estabelece 3 tipos de ações emergenciais e linhas de crédito para o fomento da cultura. A primeira é o pagamento de auxílio emergencial em 3 parcelas de R$ 600 a artistas que estejam desempregados e não recebam outro tipo de benefício, com exceção do Bolsa Família. A segunda ação é de ajuda a espaços culturais, com subsídios que podem variar entre 3 e 10 mil reais. A terceira ação foi criada para custear editais, cursos de capacitação e prêmios no setor de cultura. A lei prevê ainda que instituições financeiras podem disponibilizar linhas de crédito para trabalhadores dessa área. No caso das empresas, o crédito será concedido sob a condição de que não demitam funcionários. Entre os artistas, a regulamentação é vista como medida necessária para diminuir os impactos da crise. E temos agora alguns dias ainda para conseguir receber, porque está sendo uma luta, um momento de muita resistência e resiliência, tá? Nós da cultura sempre lutamos muito, porque esse país é um país realmente difícil de viver de arte, de cultura, mas a classe artística de Caratinga está bem unida e eu tenho acompanhado muito também a classe artística do Rio de Janeiro. As pessoas estão unidas, estudando, se informando. Vida longa para a arte. Que bom que essa lei veio e que venha logo aí esse recurso que vai ser fundamental para a gente manter de pé a nossa cultura, a nossa arte e os nossos artistas. A partir desse momento, nós começamos a contar os prazos. Os gestores começam a trabalhar oficialmente, mas a maioria deles, da maior parte das cidades do país, já vem trabalhando para a implementação da lei. É importante lembrar dos cadastros municipais. A nossa cidade está com cadastros abertos, tanto para pessoa física quanto para espaços. E a gente espera que daqui para o final do ano tudo corra bem, quem tem direito receba. E importante lembrar que é necessário que se faça o cadastro na prefeitura. É só procurar o pessoal do Departamento de Cultura aqui em Caratinga, eles estão super abertos. Caratinga tem trabalhado para montar o seu plano de ação, a maneira como vai executar a verba. E então aqui já está tudo bem adiantado. Eu acredito que no máximo em um mês e meio, a gente já esteja com esse dinheiro aqui, podendo trabalhar com ele. O trabalho dos artistas tem sido fundamental durante a pandemia. As lives de música, teatro e cinema, por exemplo, têm alegrado a vida de muitas pessoas que estão em isolamento. Felizmente, agora a classe artística também vai poder receber o apoio tão importante neste momento. Você sabe quais são as diferenças entre a ansiedade e a depressão? No nosso quadro sobre saúde mental de hoje, a psicóloga Eleonora Carvalho vai falar sobre esse assunto.
Veja. A ansiedade e a depressão são as manifestações psíquicas que mais prejudicam a saúde mental da população mundial. Nós, brasileiros, somos considerados os mais ansiosos entre todos os países do mundo. E em relação à depressão, nós também temos um número muito alto de diagnósticos. No mundo, a Organização Mundial de Saúde descreve que existem mais de 300 milhões de pessoas deprimidas. O que é importante é nós sabermos que a ansiedade e a depressão, elas são manifestações psíquicas diferentes, mas elas muitas vezes andam juntas e elas se apresentam numa mesma pessoa, com as manifestações que trazem uma forma de sofrimento muito intensa. A depressão, ela é uma forma de tristeza muito intensa, porque ela é recorrente. E, na verdade, quando falamos de depressão, ela apresenta uma variedade de sintomas. E esses são sintomas muitas vezes físicos e muitas vezes psíquicos. A gente não consegue identificá-la com exames. É só uma avaliação clínica. Não só, né? É apenas uma avaliação clínica. E quando fazemos essa avaliação clínica e identificamos características como a ausência de prazer, como angústia, falta de interesse nas atividades cotidianas e características com dificuldade de planejar o futuro, que estão recorrentes, nós entendemos como uma patologia e que ela pode gerar manifestações físicas, mas os sintomas descritos, eles são psíquicos. Em relação à ansiedade, nós vamos encontrar sintomas como a preocupação excessiva, o medo exagerado, uma irritabilidade muito alta, um nervosismo muito presente, que são as manifestações psíquicas, que podem gerar também manifestações físicas, como batimento cardíaco acelerado, como tontura, problemas intestinais. O que acontece é que ansiedade todos nós temos. A gente pode ficar ansioso diante de uma prova, ansioso diante da situação de falar em público, mas ela se torna patológica quando esse sentimento de friozinho na barriga ele se torna constante. E aí gera esses medos excessivos e essa irritação que trazem um sofrimento intenso para o indivíduo, porque ele sente que ele não consegue controlar essas emoções. Então, a ansiedade vai, de alguma forma, dominando o comportamento do indivíduo. Esse sentimento é comum para todos, mas se torna patológico para algumas pessoas. Então, diferenciar é muito importante. Não quer dizer que uma pessoa com uma característica patológica de depressão não tenha ansiedade e também uma pessoa com característica patológica de ansiedade não tenha depressão. Mas saber como que cada um deles manifesta em nós traz uma contribuição para a percepção de nós mesmos, para essa autocompreensão que é tão importante. Chegou a hora de saber como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Amanhã em Caratinga, a previsão é de sol com poucas nuvens. Noite também com tempo aberto. A mínima esperada é 17 e a máxima pode chegar a 24 graus. Em Ubaporanga, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima é 18 e a máxima de 26 graus. Amanhã em Vargem Alegre é dia de sol com algumas nuvens. A mínima é 17 e a máxima de 27 graus. Bordados e pinturas são trabalhos manuais que, além de terapêuticos, também podem se transformar em fontes de renda. Este tipo de produção tem ganhado cada vez mais espaço na internet, abrangendo as mais variadas modalidades de expressão artística. Uma forma de transformar a realidade com as próprias mãos. O trabalho manual é um convite para o desenvolvimento de novas habilidades. O potencial dessa arte, seja com bordados, pinturas ou desenhos, requer muita dedicação. É preciso estudar as técnicas e materiais disponíveis.
e é experimentando que tudo acontece. Então, pessoal, algumas pessoas têm me sugerido e até perguntado se eu faço pintura em madeira por causa desse fundo preparatório que eu faço da tela. Na verdade não, só pinto em tela mesmo, tela de tecido. Tá? Esse fundo preparatório que eu faço é um processo chamado queimar a tela. Para que serve? Quando você pinta na tela branca, você tem a falsa sensação de que você está colocando cor demais na tela, e aí você acaba colocando cor de menos. Tá? Além de que no final da tela pronta, esse fundo ele dá um preenchimento melhor para a tela, um acabamento melhor. A cor do fundo varia de pintor para pintor, eu realmente gosto mais desse tom amadeirado, tá? Mas é isso, eu não pinto em madeira, somente em tela de tecido mesmo. Dixon é artista plástico há 7 anos. Ele trabalha com pintura em tela na vertente realista. O período de distanciamento social tem sido de descobertas. Essa pandemia se refletiu de forma positiva para mim no aspecto do meu trabalho, assim, sabe? Eu agora não tenho muita distração, é ficar em casa. E aí eu aproveito esse tempo para pintar mesmo e botar minhas obras a todo vapor aí. Comecei a fazer um curso de escultura agora também. Por causa dessa pandemia, né? Eu estava de férias há pouco tempo, eu trabalho como servidor público também. Para Letícia, a arte sempre esteve, de alguma forma, presente na família. Eu conheci a arte através da minha mãe. Costumo dizer que o momento de produção e de criação é curar a alma com as mãos. Toda arte é única e deixa uma sensação única também. Os últimos meses têm sido de muita produção. Foi assim que Letícia se despertou para o crochê. Ela e a mãe agora têm uma loja online. E o estudo para novos trabalhos não param. Começou a gente ter que ficar de isolamento, né? Consequentemente também teve que aumentar a criatividade para chamar a atenção das pessoas. Mas de qualquer forma é um impacto muito grande para todo mundo. Então a gente conseguiu produzir mais, mas automaticamente a gente também teve que ter uma criatividade maior. Para começar, não tem espaço nem idade certa. O primeiro passo pode ser desafiador, mas para Letícia, por exemplo, foi também uma oportunidade de transformação. Estou produzindo, ou eu estou divulgando, ou eu estou pedindo opiniões das pessoas em redes sociais, que tipo de arte, mais estilo eles gostam. Eu acredito que interagindo assim, a gente consegue manter o negócio da arte, fazer isso andar. Estamos encerrando a edição desta quinta-feira e para seguir conectado com os principais acontecimentos da atualidade, você pode acessar as nossas redes sociais. Lá você encontra ao longo do dia as notícias que vão te manter bem informado. Não deixe de conferir. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.